Oi, eu me chamo Cris Correia, eu estudo sobre feminismo há 10 anos e eu desenvolvi essa linha de estudos para que possa facilitar o entendimento das pessoas em relação ao que é o feminismo, ao que o feminismo trata, ao que o feminismo representa e o porquê que um cristão não tem como ser feminista. Bom, nós vamos estudar hoje o livro da Bell Hooks, Feminismo é para todo mundo, políticas arrebatadoras. Ao expressar-se em relação ao Deus cristão com letra minúscula, que é o que ela faz na página 18, a autora já demonstra que, como toda feminista engajada, ela não reconhece a soberania do Deus Criador narrado na Bíblia. Isso porque a própria figura de um Deus Pai, como nós estamos vendo, vai contra a ideia de liberdade e autonomia feminina defendida no movimento. Então, na Guerra das Cosmovisões, como nós já estudamos, em todos os aspectos, o movimento feminista ele vai ficar em oposição à cosmovisão cristã, porque ele adota sistemas conceituais antagônicos ao cristianismo. E isso explica essa implicância do feminismo com o conceito cristão de submissão no matrimônio. O autor do livro Política Feminista, Luiz Felipe Miguel, ele diz que o feminismo se definiu pela construção de uma crítica que vincula a submissão da mulher na esfera doméstica à exclusão da esfera pública. Ou seja, dentro do pensamento feminista, elas entendem que uma vez que a mulher se submete dentro da esfera doméstica, ela vai ser excluída da esfera pública. Só que falar sobre submissão dentro do matrimônio, principalmente porque esse é um conceito cristão e quando nós falamos disso, estamos falando sobre cristianismo. Falar sobre essa submissão dentro do matrimônio, nós sabemos que é completamente diferente de falar sobre servidão feminina ou escravidão da mulher, seja no lar ou fora dele. Ódio, aversão à mulher, a misoginia, a violência doméstica contra a mulher, ela não tem ligação com o conceito bíblico de relação matrimonial. Ambos, o ódio, a aversão às mulheres e a violência contra a mulher em si, elas ocorrem por diversos problemas, distúrbios e questões psíquicas. Não estão relacionados ao conceito de submissão da mulher dentro do matrimônio. Até mesmo porque esse conceito de submissão, ele não está desvinculado do conceito de sacrifício masculino, no sentido de amor sacrificial. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender que na fé cristã, a submissão da mulher, da esposa no matrimônio, ela é apresentada no mesmo contexto em que o homem, o esposo, em troca dessa dedicação da mulher a ele deve ser capaz de se sacrificar, de sacrificar a própria vida em favor dela. Então, não existe uma pregação de inferiorização feminina e nem de uma relação de dominação masculina sobre a mulher. É sobre troca e serviço mútuo. É isso que a Bíblia diz em relação a isso. Tanto é que a analogia feita para exemplificar essa relação do homem e da mulher dentro do matrimônio é a relação de Cristo com a igreja. É exatamente a mesma base que é dada para a submissão da mulher dentro do matrimônio e para o amor sacrificial do homem dentro do matrimônio. Então, a mesma relação que Cristo teve com a igreja, que é o quê? Que ele doou-se em favor dela, ele deu a própria vida para resgatá-la. Então, esse amor sacrificial que o homem oferece à mulher e a mulher se submete a ele, como ela se submete ao Senhor. É isso que o texto bíblico fala em Efésios 5, 1 a 25, é isso que vai falar. E o início desse texto, é interessante destacar, a carta aos Efésios começa dizendo, antes de falar sobre a submissão da mulher e do amor sacrificial do homem, esta carta vai dizer o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Por quê? Porque o princípio de submissão dentro do cristianismo, ele é um princípio de que todo cristão está submetido
a autoridade do pai. Todo cristão está se submetendo à soberania de Deus e, consequentemente, se sujeita um ao outro no temor de Deus. Porque essa relação de se sujeitar ao outro, de ser submisso a Deus, ela é um princípio cristão, expressa ali no matrimônio, dentro dessa questão da submissão da mulher e do amor sacrificial do homem. São duas coisas que caminham juntas. No livro Feminilidade Radical, a Carolyn McCullin, ela vai falar sobre liderança servil, né? Quando ela fala sobre a submissão da mulher dentro do matrimônio, ela fala sobre a liderança servil, que é, resumidamente, como funciona essa autoridade do homem cristão dentro do lar. Essa liderança masculina que a Bíblia propõe dentro do matrimônio, ela não é uma liderança autocrática, nem tirânica. Não é para sua própria glória, é uma liderança para servir os propósitos de Deus em benefício dos outros. Então, ela é uma liderança servil. Então, tanto um conceito como o outro, ele não é abordado num contexto diferente. Não existe na Bíblia abordando um contexto da mulher sendo submissa dentro do lar, sem que exista o amor sacrificial, sem que exista essa liderança servil. Embora pareça que as feministas não compreendam esse princípio bíblico, na realidade o problema está exatamente no conceito sacrificial em que a submissão está alicerçada. Isso porque na visão feminista, o machismo é um problema estrutural sustentado pelo patriarcado, que é o sistema que permite essa estrutura. O homem, por ser o provedor e protetor da família, ganhou autoridade no lar. Consequentemente, estendeu a sua autoridade para a sociedade, criando um ambiente hostil para a mulher que é subjugada e vista como inferior. É isso que a visão feminista entende. Então, sendo o machismo o maior expoente do preconceito de gênero, o principal problema da sociedade patriarcal passa a ser o sexismo, ou seja, o julgamento pelo gênero. Então, quando o cristianismo defende a submissão da mulher no matrimônio, para o feminismo é o mesmo que defender o machismo. Por quê? Porque está defendendo a autoridade do homem no lar. Esse conceito de amor sacrificial do homem, dentro da concepção feminista, dá a ele uma certa autoridade que se estende para o âmbito social, para fora do ambiente doméstico. Apesar da definição de machismo ser bem confusa, é muito difícil você chegar a um consenso do que é que o feminismo conclui como machismo. Originalmente, a expressão ela pode ser associada a essa responsabilidade do homem em prover e proteger a sua família. Então, sendo assim, o conceito bíblico de submissão, que é o mesmo conceito sacrificial que sustenta a família cristã, para o feminismo estaria colaborando com o sistema patriarcal, ou seja, uma vez que a relação familiar cristã ela esteja pautada nesse princípio de submissão e amor sacrificial, o machismo, aquela ideia do homem provedor e protetor da família, que traz a ele uma certa autoridade, que se estende essa autoridade para a sociedade, ela estaria sendo prejudicial à luta feminista, que é uma luta que quer derrubar esse sistema patriarcal. Bom, sem acabar com essa estrutura patriarcal, para o feminismo é impossível criar um ambiente de igualdade onde não só as mulheres, mas também os homens oprimidos possam exercer a mesma autoridade na sociedade, onde todos possam viver, enfim, em igualdade. Para Carolyn McCullin, que já foi feminista, inclusive, abandonou o feminismo por conta da fé, ela se converteu ao cristianismo e abandonou a fé feminista. Para ela, o feminismo está parcialmente certo, e eu até concordo com ela nisso aqui, porque ela diz que por conta do pecado, obviamente, o pecado atingiu a todos, nós também entendemos que os homens, assim como as mulheres, são pecadores. E muitos dos pecados do homem estiveram ligados e ainda podem estar ligados
a diminuir a mulher, as realizações da mulher em si, ou limitar a liberdade dessas mulheres por razões extremamente egoístas, né? Homens podem abusar sexualmente de mulheres, homens abusam das suas esposas e seus filhos, né? Muitos homens vão degradar as mulheres através da pornografia, né? Então, o feminismo, ele não surge por causa de ofensas fabricadas, né? Ele surge por causa de ofensas reais. O cristianismo é a solução para os problemas, para as mazelas sociais, para os problemas da humanidade. Por quê? Porque ele traz transcendência à alma. Mas a questão é que o feminismo vê na solução o problema. Para o feminismo, o cristianismo é o problema, né? Os conceitos cristãos, ao invés de serem vistos como um meio pelo qual os homens e mulheres podem viver de forma equilibrada, em uma relação saudável, esses conceitos cristãos são vistos como um meio de perpetuar o mal a ser combatido. A fé cristã não é vista pelo feminismo como capaz de redimir os indivíduos, levando-os a uma vida de serviço e amor. Porque o mal, na visão feminista, é a dominação masculina, não é o pecado original. Então, fica bem complicado a gente encaixar feminismo em cristianismo. Quanto mais a gente se aprofunda na teoria feminista, mas nós vemos o quanto fica difícil conciliar os dois.